Bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Jornada de Impacto Social. Sou Félix Siriani e para ficar por dentro das novidades, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, Consultoria Mandala no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Agora, imagine a situação de uma criança ou um adolescente ser punida da mesma maneira que um adulto. Imagine agora que aos 12, 13 anos, ao invés de você estudar, precisasse trabalhar. Que a escola não fosse garantida. Que você, enquanto criança e adolescente, tivesse que trabalhar no período noturno. Tudo isso mudou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no dia 13 de julho completou 30 anos. E para ajudar a gente nesse bate-papo, convidamos Cristina Marcondes, psicóloga e psicanalista, que vai trazer a sua visão sobre os avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vamos rodar a vinheta e retornamos com Cris Marcondes. Jornada de Impacto Social, por Félix Siriani, da Consultoria Mandala. Um podcast que compartilha conhecimentos, experiências, projetos e ideias com pessoas que, por meio da sua jornada, atuam e geram impactos sociais. Bem-vinda, Cris, ao Jornada de Impacto Social. Oi, Félix, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui falando com você sobre um tema de tamanha importância. E antes de conversarmos sobre o ECA, eu gostaria que você pudesse se apresentar, contar pra gente a sua jornada, a sua história. Eu sou psicóloga, sou psicanalista e trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para mais de 25 anos. Meu destino profissional sempre foi esse. Eu não escolheria outra coisa. Eu fui coordenadora do CAPS Infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, no SUS local. É um equipamento da política pública de saúde. Também tenho experiência num equipamento da educação, que era uma clínica escola para crianças e adolescentes autistas. Eu fui a autora do projeto e capacitei toda a equipe e coordenei essa clínica escola. Também atuei como supervisora institucional do projeto Centro-Sol, quando nem existia o SUAS ainda, nos idos de 1996. E meu último trabalho nas políticas públicas foi no SUAS, no CREAS, mas antes no Centro de Referência da Mulher. Então, eu passei por essas 3 políticas públicas. SUS, onde eu fiquei mais tempo, fiquei 23 anos, e depois na educação um pouco menos, 3 anos. E depois o CREAS, mais os meus últimos 3 anos na políticas públicas. Além da clínica, do meu consultório particular, onde eu atendo crianças, adolescentes, famílias, adultos, e casais, eu também faço supervisão institucional das instituições de acolhimento aqui do município, que é um trabalho que me é muito caro. Eu sou muito apaixonada por esse trabalho. Eu faço esse trabalho desde 2017. E eu sou muito grata por essa jornada, porque a profissional que eu sou hoje tem muito a ver com a minha experiência nas políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Cris, falando em história, nós completamos em 2020 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que popularmente é conhecido como ECA, e se tornou um grande marco na proteção integral desse público. E a gente percebe também no contexto histórico que mudou a lógica das leis que antecederam. Então, as crianças e adolescentes eram vistas como uma ameaça social, correto? Então, eu gosto muito de responder essa pergunta. O que acontecia antes do ECA? Acontecia que as nossas crianças e adolescentes tinham uma política de proteção que não era integral,
de crianças irregulares, chamadas crianças irregulares, que eram as crianças em situação de risco, de vulnerabilidade. E então quer dizer que essa política de proteção integral, ela não era estendida a todas as crianças e adolescentes do nosso país, que era muito ruim. Se a gente pode falar de alguns marcos históricos, a chegada, né, dos jesuítas no Brasil com os portugueses, que começaram a catequizar, né, as crianças indígenas, o que foi uma intervenção cruel aqui nos povos indígenas, né, na vida dos nossos povos indígenas, porque os jesuítas, eles separavam as crianças e adolescentes das tribos, das aldeias, das suas famílias, para catequizar e para aculturá-las, é essa a palavra, né? Aculturá-las para que elas pudessem depois fazer o mesmo com as suas famílias. Elas eram obrigadas, né, a intervir nas famílias de forma a aculturá-las também. Enfim, foi pavoroso. A entrada dos jesuítas, com um discurso de proteger as crianças e os adolescentes indígenas, que até então estavam protegidos pelas suas famílias, pelas suas aldeias, pela sua cultura, pelos seus povos. Eles começaram a enfrentar situações de vulnerabilidade e risco quando os jesuítas interviram no modo de viver deles, né? Os jesuítas, os portugueses, enfim. E as crianças em situação de abandono começaram a aparecer com a prole portuguesa, né? Porque eles vinham para o Brasil e, não dando conta de prover a sua prole, eles abandonavam as crianças nessa época aí, né, 1500, 1700, que começaram a aparecer as primeiras crianças abandonadas nas aldeias, enfim, nas matas. E aí, essa política de tirar, né, essas crianças da convivência social, para separar essas crianças que perambulavam pelas ruas. O primeiro objetivo era esse, e o discurso era de muita proteção, um discurso religioso de caridade, mas o objetivo mesmo era tirar os andarilhos da rua, né? Inclusive as crianças. E aí eles iam parar nos colégios, nas instituições, na verdade, religiosas, que se encarregavam de cuidar, né, dessas crianças e adolescentes, e até essas instituições conseguirem famílias para eles, né, famílias caridosas que iam criar essas crianças. E que não tem nada a ver com a política de adoção que temos hoje, né? Não era uma política de adoção, né, uma política de proteção integral, que tinha uma medida aí, que era a medida de encaminhar para a família substituta essas crianças. Não era isso. Essas famílias eram famílias caridosas, geralmente famílias mais abastadas socialmente, que criavam essas crianças, e o futuro dessas crianças era de ocupar um lugar de criados nessa família, né? Então eram empregados que se encarregavam de tarefas domésticas, de cuidar dos filhos legítimos da família, era isso, né? Com o tempo, isso foi, o Estado foi se apropriando da proteção e do cuidado, enfim, dessas crianças chamadas irregulares. E eu vou dar um salto aqui, porque essa história ela é longa, né? Em 1927, é criado, né, o primeiro Código de Menores, e que cuidava dessas crianças em situação irregular. A política, a doutrina ainda era de crianças e adolescentes em situação irregulares,
e delinquentes. Eram chamados de delinquentes as crianças e adolescentes que estavam em conflito com a lei. Aí foi o início da criação de instituições totalitárias, né? Por que totalitárias? Porque essas crianças elas eram separadas da sociedade, né? Na verdade, não é o início, porque o início foi lá com as instituições de caridade. Na verdade, a doutrina de proteção a crianças irregulares, ela se inspira, né, nessas instituições de caridade, e é criado, então, o Estado também começa a criar instituições totalitárias, e na década de 60 é criada a FUNABEM, as FEBEMs, né, Fundação para o Bem-Estar do Menor, que oferecia para essas crianças segregação, né? Porque essas crianças elas não tinham acesso, elas não frequentavam escolas, elas não tinham direito à convivência familiar. Então, a doutrina era de segregação. Acho que a gente pode falar em regime mesmo, né? E o marco da inversão dessa lógica você atribui a quê? E foi nessa mesma década, né, com os movimentos democráticos, os movimentos pela democracia no Brasil, né, que reivindicavam a democracia, porque na década de 60 a gente estava em plena ditadura, né, e essas instituições combinavam muito com a ditadura, né, FUNABEM, FEBEMs, e a reivindicação dos movimentos democráticos pela democracia no Brasil também foi um marco, porque a partir desses movimentos começaram a surgir no interior da Igreja Católica as pastorais populares, entre elas a pastoral do menor, depois a pastoral da criança e do adolescente, que reivindicava políticas mais protetoras, políticas mais adequadas para crianças e adolescentes. Esse foi um marco super importante para a gente caminhar na direção do ECA, né? Na década de 70, a gente tem a primeira Declaração Universal de Direitos da Criança e do Adolescente, e inspirada nessa Declaração Universal, a gente começa aqui no Brasil um movimento buscando qualificação das políticas públicas para crianças e adolescentes, uma política de proteção mais integral, e aí a gente está no caminho para o ECA em 1990. E você muito bem lembrou que o processo de aprovação do ECA é paralelo à redemocratização e à queda do regime militar. Então, se tem uma coisa que o ECA ele marca, é isso, é a democratização e a qualificação das ações de proteção à criança e ao adolescente do nosso país, o que é extremamente importante. E ainda temos pessoas, né, Cris, que dizem que o Estatuto da Criança e do Adolescente não serve para nada. Apesar de completar 30 anos, o ECA não foi efetivamente aplicado. Então, na prática, a lógica é inversa. Se nós tivéssemos feito políticas públicas de acordo com o que pede e está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas estariam muito mais protegidas, teríamos também garantido seus direitos, né? Por exemplo, hoje continuamos vendo crianças e adolescentes passando fome. Ultimamente tem aumentado os índices de exploração e trabalho infantil, notícias de crianças e adolescentes que são abusadas, que são violentados, que estão fora das escolas, que não têm cultura, que não têm o direito à convivência familiar e comunitária. Então nós temos tantos desafios aí pela frente. Mas eu quero focar nas coisas boas.
Nesses 30 anos, quais foram os avanços que você acredita ter sido possível com a implementação do ECA? Bom, eu poderia ficar horas falando sobre as conquistas, sobre os avanços em função da implementação do ECA. Mas eu vou começar por uma que eu acho que representa muito o que significa o Estado brasileiro assumir as crianças e adolescentes como prioridade absoluta, porque é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, né? Eu sei que existem ainda inúmeros desafios, mas o nosso país, a partir do ECA, substituiu um sistema penal de crianças e adolescentes para um sistema educativo. Então, a doutrina de proteção integral, ela consegue isso, né? As crianças, elas eram penalizadas, os adolescentes em conflito com a lei eram penalizados. E a criação da medida socioeducativa, né, o SINASE, tudo isso só foi possível em função do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vou citar outras coisas: a diminuição significativa da mortalidade infantil, o número de crianças fora da escola caiu drasticamente a partir do acesso à educação assegurado pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a redução do trabalho infantil no nosso país. Tudo isso é uma conquista do nosso país, do nosso povo, em função da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa doutrina de proteção integral em contraposição à doutrina de proteção a crianças irregulares. E em relação aos adolescentes? Eu acho que em relação aos adolescentes, além do acesso à educação, o ECA também vem regularizar a situação do adolescente enquanto aprendiz, né? Então, o adolescente, ele tem acesso ao mercado de trabalho, mas enquanto aprendiz. Isso é revolucionário, porque ao mesmo tempo que contribui para que os adolescentes possam, no seu estágio, pensar em uma profissão futura, também assegura uma renda que é muito importante para que os adolescentes possam se manter nas escolas, principalmente os adolescentes de uma classe social não privilegiada. E vale ressaltar também, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai até os 18 anos, e nós temos também a implementação do Estatuto da Juventude em 2013, que vai garantir a continuidade de ações para esse público-alvo, ao mesmo tempo que deve conduzir, deve pensar aspectos específicos para os jovens até os 29 anos. Então, a possibilidade de ter essa experiência profissional enquanto adolescente, enquanto aprendiz, vai favorecer, inclusive, na inserção no mercado de trabalho dos jovens, que é uma das demandas e uma das preocupações que os jovens têm quando questionados. Então, olha a importância que o Estatuto da Criança tem para todas as fases etárias. E agora, Cris, nós não podemos esquecer do tempo que nós estamos vivendo. Estamos num momento de pandemia, de distanciamentos. Quais implicações, na sua opinião, desse processo para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Essa pergunta, ela é bastante complexa, não é? Que a pandemia, claro, impactou muito a vida das nossas crianças e adolescentes, assim como impactou a vida dos adultos. Mas se tem um aspecto dessa pandemia que impactou de forma determinante na vida das nossas crianças e adolescentes, foi a questão do acesso à educação. Então, para algumas crianças e adolescentes, esse acesso
está sendo negado, né, na pandemia, porque centenas de crianças e adolescentes nesse país não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, não têm acesso a um celular. Então, um país responsável precisava assegurar que nossas crianças e adolescentes não se arriscassem na escola em função dessa pandemia, mas também que elas pudessem ter acesso a essa educação remota, o que não aconteceu no Brasil, porque o Brasil ainda caminha na questão de assegurar de forma efetiva o direito de nossas crianças e adolescentes a uma educação de qualidade, e com a pandemia isso ficou evidente. E é verdade, né? E a sua fala nos remete a uma outra reflexão, que é, enquanto não tinha pandemia, a educação já era negligenciada pelo poder público. Com o aparecimento do coronavírus e com o distanciamento e as escolas fechadas, as obras sociais fechadas, nós temos uma lente de aumento para a realidade educacional do país, que é desigual, que é cansativa, que é conteudista. Então, olha esses aspectos que a gente consegue refletir e indagar. Esse ano nós temos eleições municipais, prefeitos e vereadores. Quais são os candidatos que nós temos que vão aparecer aí que são comprometidos com a educação? Então, que possamos refletir, pensar a importância das políticas públicas e da garantia dos direitos fundamentais que devem ser efetivadas pelo Estado. E já adianto que é um tema que nós vamos refletir aqui na Jornada de Impacto Social em outubro. Então vamos refletir sobre as políticas e as eleições de 2020, cenas do próximo capítulo. E você falava que a pandemia atingiu as crianças e adolescentes, mas a todos nós, né? Claro. Mas eu queria ver, né, como que os pais poderiam ajudar as crianças e adolescentes. Você bem lembrou da questão educacional, mas temos também as questões afetivas, de convivência. Então, se você puder falar um pouco para a gente, como que os pais ou responsáveis podem ajudar a superar esses desafios que o novo coronavírus impõe para o nosso cotidiano? Como que você vê essa situação e os impactos para as nossas crianças e adolescentes? Então, ainda falando do impacto da pandemia na vida de crianças e adolescentes, a gente não pode esquecer das implicações do isolamento social, que sim, é uma medida de proteção, né? É uma medida de proteção importante, mas implica no distanciamento dos amigos, principalmente. E na adolescência, os amigos são muito importantes. Teve uma pesquisa muito interessante, né, perguntando para crianças e adolescentes do que eles sentiam falta em relação a não poder ir à escola, e eles respondem que é dos amigos. Então, veja, isso também está implicando numa angústia. E nada, como eu disse, na adolescência, os amigos são muito importantes, né? Adolescentes participam de grupos. Então, pais e mães, sim, podem, né, amenizar esse sofrimento em função da falta de convivência com os grupos de amigos. Como? Se fazendo presente, né? Lazer também pode ser proporcionado dentro de casa. Claro que é diferente, mas sim, né, dá para fazer. Pais e mães podem resgatar momentos de convivência em que essa troca seja prazerosa, né? Então, converse com seu filho, né? Com seu filho, com a sua filha, e entenda, né, o que é que vocês podem fazer juntos, né? Outra coisa é balizar esse contato virtual. Balizar significa verificar, né, quais são as possibilidades
seguras, né? Entender que seu filho, sua filha, ele vai precisar sim desse contato virtual com o grupo de amigos. Balizar isso, né? Para que isso não seja demais, mas que entender que é necessário, né? E balizar também o contato pessoal, né? Contato presencial. Muito legal, Cris, porque a presença dos pais, da família, né, dos responsáveis, já é importante em todas as fases etárias e em todos os momentos, né? E agora com a pandemia isso só ficou mais evidente. Portanto, papais, mamães, responsáveis, presença, hein? Presença. Mas infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio. E como o nosso podcast fala de jornadas, e para que possamos sair do lugar e seguir em frente, é preciso termos sonhos? E com certeza esse é um grande legado do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é potencializar e oportunizar para que eles tenham sonhos e consigam realizá-los. Mas eu gostaria de saber quais são os seus sonhos. Emocionada aqui com essa pergunta. Eu tenho um sonho, que é lançar um livro. Eu escrevo crônicas psicanalíticas nas redes sociais. Eu costumo brincar que eu sou uma psicanalista, aprendiz de escritora. E nessas crônicas, claro, vai a minha vivência pessoal, né? Mas essa experiência com a escrita tem muito a ver com essa minha experiência enquanto profissional com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, principalmente. E é claro que o dia que isso acontecer vai constar muito dessa minha experiência com crianças e adolescentes, e eu sou muito grata por isso. E outro sonho, é claro, é viver num país mais justo para todas e todos, para crianças e adolescentes, viver num país onde direitos não sejam suprimidos, onde direitos não sejam sabotados, onde direitos não sejam privilégios de poucos. Eu espero ter contribuído para a reflexão de vocês em relação a essa conquista fundamental que é o ECA na doutrina de proteção integral às nossas crianças e adolescentes. Opa, se contribuiu, Cris. Ajudou a gente a refletir a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, do ECA, e que a gente possa comemorar muitos 30 anos, né, 60, 90, 120, porque é um marco e as crianças e adolescentes devem ser prioridades. Considerações finais? Muito obrigada, meu amigo, por esse convite. Eu fiquei muito honrada com o convite, muito grata. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado mesmo, viu? E assim encerramos o episódio de hoje. Siga-nos nas redes sociais, Consultoria Mandala, no Twitter, Facebook, Instagram e Twitter. Todos os endereços eletrônicos estão aqui na descrição do nosso podcast. E assine também no seu agregador favorito de podcast para receber em primeira mão os novos episódios. Se você quiser falar com a gente também, acesse o site www.consultoriamandala.com.br, está aqui também na descrição, e mande um e-mail dizendo se você gostou, não gostou, temas que você quer que a gente possa refletir, sugestões, críticas. Fiquem à vontade. Fale conosco. Então é isso, pessoal. Até mais. Você ouviu o Jornada de Impacto Social por Consultoria Mandala. Te espero no próximo episódio e que nossas jornadas impactem o mundo.